Olá pessoal, hoje vamos falar sobre elementos de um triângulo retângulo. É muito importante que vocês saibam identificar cada elemento num triângulo retângulo para depois sabermos usar as relações. Não adianta saber as relações e não saber identificar os elementos. Então essa aula introdutória é bem importante, é bastante importante. Vamos lá. Tracei um triângulo retângulo aqui, ABC, retângulo em A. Primeira coisa que você tem que identificar, a sua hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Vou fazer um risquinho aqui a lápis. Então, esse lado, o lado CB, é a sua hipotenusa. Hipotenusa normalmente a gente chama de A, porque o H já está sendo usado com altura. Então, oposto ao vértice A, lado A minúsculo. E os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Então, posso chamar esse de B e esse de C. Ou o contrário, tá? Não tem muita regra para os catetos, não. Vou apagar a setinha que eu fiz aqui, porque eu vou precisar desse espaço. Então, já identificamos. A é a hipotenusa. B e C são os catetos. Qual o próximo elemento importante desse triângulo retângulo? A altura relativa à hipotenusa. Por quê? As outras duas alturas são os próprios catetos, porque já estão fazendo 90 graus. Então, a única altura interna a esse triângulo é a altura relativa à hipotenusa, que também faz 90 graus, mas faz 90 graus com a hipotenusa. Esse segmento aqui, então H é a altura. É qualquer altura? Não, é a altura relativa à hipotenusa. E faltam mais dois elementos também desse triângulo retângulo que vamos usar em algumas relações. Nós falamos sobre projeções ortogonais. A projeção do cateto B, que é o segmento CA, é o segmento CD. E a gente vai chamar essa projeção de M. A projeção do cateto C, que é o segmento AB, ortogonalmente é o segmento DB, que vamos chamar de N. Então, MN são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Temos que saber identificar todos esses elementos, porque se não soubermos identificar, nós não vamos saber aplicar as relações. Então, esse triângulo tem que ficar na nossa cabeça. Mas ele sempre vai aparecer nessa posição? Não. Vou dar outro exemplo com um triângulo virado. Imagina que o seu triângulo ABC apareça dessa forma, nessa posição. A hipotenusa é sempre o oposto ao ângulo reto. Então, aqui está o seu A. Os catetos são os lados que formam o ângulo reto. Então, C e B.
Vamos ver a altura. A altura relativa à hipotenusa, ela faz 90 graus com a hipotenusa, ela é perpendicular à hipotenusa. Então, eu não posso traçar qualquer segmento saindo de A. Eu tenho que traçar o segmento que sai de A e faz 90 graus com a hipotenusa. Se for necessário, vire a folha e coloque a hipotenusa de frente para você. Marcou a altura? Essa é a sua altura H. E os trechos que dividem a hipotenusa dos vértices até a altura são as projeções dos catetos. Imagina esse triângulo virado. O cateto C está projetando na hipotenusa, aqui, e o cateto B vai projetar lá na hipotenusa, aqui. São os pedaços da hipotenusa que a altura está dividindo. Então, M mais N sempre vai ser igual à hipotenusa. Esse triângulo retângulo, ele pode aparecer em várias posições. E vocês têm que saber identificar esses elementos. Nem sempre vocês vão usar todos. Por exemplo, se vocês tiverem dois catetos e quiserem a hipotenusa, vocês não precisam saber a altura e projeções. Vocês podem aplicar direto Pitágoras. Mas nem sempre vocês vão estar nessa situação. Então, temos que saber identificar esses elementos para poder trabalhar corretamente com um triângulo retângulo. Beleza, pessoal?